Oi, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar como que é a tradução chinês de um lugar, nome, uma marca estrangeira. Eu achei interessante que nossa língua chinesa é bem diferente com outros idiomas falando sobre esse assunto. É que muitos nomes, né? Por exemplo, português falando uma marca de fora, por exemplo, Apple, é só Apple, né? E o lugar como Califórnia é Califórnia, né? Então não muda tanto. E a maioria dos outros idiomas também eles usam diretamente um som, né? E usam letra, exato. Mas em chinês a gente tem muita criatividade com esses lugares, nomes, influência de fora. Às vezes até a gente inventa as coisas novas e a gente sempre nunca usa letra em inglês ou letra estrangeira para substituir o nome e o lugar, né? Então você vê o mapa do mundo, todas as cidades, todos os lugares do mundo, a gente cria a própria letra chinesa, ideogramas chineses para identificar cada lugar, né? Até marcas, nomes também estrangeiras, a gente cria nossas maneiras de escrever e tudo. Isso eu acho que é muito diferente e bem impressionante, né? Eu não sei se você aprende chinês, mas isso também não é motivo, porque é uma coisa interessante. Por exemplo, eu queria falar para você, para mim, nós chineses, eu acho que a gente tem três maneiras de traduzir uma coisa não chinês, né? Por exemplo, o primeiro é tradução de voz, né? Mais fácil, como o português também, um lugar de fora, a gente fala direto. Por exemplo, Pequim, veio do chinês. Ou Estados Unidos, né? Ou, lugares de fora, assim. Mas tradução de voz de idioma estrangeiro, por exemplo, McDonald's, né? Em chinês a gente fala Maidang como a gente não consegue pronunciar bem os ingleses, assim, a gente fazer o mais próximo, né? Então, e faz ideograma de cada um diferente, né? Então, Maidang é McDonald's e KFC é Kentucky. Não faz sentido cada letra em chinês, mas a gente chama isso e se você vai para a China, você vê várias marcas estrangeiras assim. Às vezes ele coloca inglês do lado, mas ao outro lado ele coloca como é que é escrito, essa criação, né, de letra chinês. É isso. E outra pode ser tipo Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro em chinês chama Li Yue Re Nei Lu, é bem diferente. Li Yue Re Nei Lu às vezes nem tem como imaginar. A gente, por exemplo, um chinês aprende cidades em letras chinês, né? Uns lugares no Brasil. Se for para o Brasil, muitas vezes não dá para perceber o nome, né, em português verdadeiro como que é. Por exemplo, Rio de Janeiro, como eu falei, Rio de Janeiro é diferente, né? E Brasília, Brasília é um pouco diferente. E isso é um primeiro jeito. E segundo é que usa a tradução diretamente como a gente é traduzido direto. Então não tem nada a ver com som. Então, por exemplo, a gente falei antes do Apple, né? É uma empresa dos Estados Unidos e em chinês Apple significa Apple é uma maçã, né? Então a gente fala maçã em chinês é 苹果. Então o Apple, essa empresa a gente chama maçã. Daí fala que essa empresa é 苹果. Então, Pingu não tem nada a ver, um som parecido com Apple, mas é isso que como a gente traduz algumas coisas, né? Eu acho que é bem diferente, mas o primeira maneira tem para a maioria, né? Por exemplo, antes eu falei também, os lugares também, marcas como Nike, né? Nike em chinês, Adidas é bem parecido. Depois, falar a última,
que é mistura de os dois jeitos. Em uma tradução de lugar, um nome, uma marca, metade é traduzido em significado e metade traduzido como um som, né? Porque às vezes não tem como traduzir exatamente. Por exemplo, São Paulo, em português é São Paulo, em chinês chama Shengbaoluo. Isso é uma mistura de dois, né? Porque Paulo, Paulo, em chinês é um nome, né? Então isso é traduzido por som. Mas Sheng, esse é uma coincidência, porque Sheng é bem parecido com São, mas Sheng tem o seu significado, Sheng significa santa. Então, santa é santo, né? Então, o traduzido São para o Sheng, que significa santo, e Paulo de nome de pessoa, Paulo. Então, Sheng Paulo é São Paulo. Isso pode ser uma mistura de dois. Dá outro exemplo, tem uma cidade em Rio Grande do Sul chamada Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo, novo significa novo, uma coisa nova, né? Nova em chinês significa xin. Então, isso no som é diferente, né? Com português. Hamburgo é Hanbao, isso é mais parecido com o som. Então, Novo Hamburgo em chinês chama Xin Hanbao, não tipo Novo Hanbao, uma coisa assim, não tem. Então, de introduzir novo para o chinês e o resto mantém um som parecido, é isso. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante sobre tradução em chinês, né? E comparado com idiomas do lado da China, como o Japão, Coreia, eles já usam muito mais, tipo, o primeiro jeito de tradução de voz direto. Então, até McDonald's, ele fala McDonald's em japonês, por exemplo. Já não é igual como o chinês, e a gente cria a própria o ideograma, né? Às vezes, meio interessante, né? E até Apple também, em japonês chama de Apple, né? Mas na China a gente fala maçã, né? Pingo é outra coisa. Eu achei interessante. Eu tinha muita pessoa me conhece e aprende mandarim comigo, e eles têm essa dificuldade quando lê uma texto em chinês. Quando encontrar desses nomes, você já não vai entender, porque nome é uma coisa muito peculiar, né? E usa o ideograma diferente também. Mas isso são algumas curiosidades. Eu tentar explicar bem. Espero que vocês entendem minha explicação. É isso. Espero que você goste desse episódio. E se você tem alguma outra dúvida, pode comentar aí embaixo e eu tentar máximo responder se eu souber. Se você tem algumas outras curiosidades, né, algumas dúvidas sobre a China e cultura, qualquer coisa, pode me perguntar. Talvez eu possa fazer qualquer outro vídeo sobre desses assuntos, né? Ok, obrigado, até a próxima, um abraço, tchau.